vamos lá, o erro número 3, falta de entusiasmo ou baixa energia. Então, apresentar-se aí de forma monótona, né, em uma entrevista de emprego, pode ser interpretado como um sinal de desinteresse ou falta de motivação pela posição oferecida. E, gente, isso acontece, tá? As pessoas, elas entram de um jeito e saem do mesmo jeito, não tem alteração nenhuma, não tem uma demonstração de uma certa empolgação, nenhuma mudança de tonalidade, de expressão facial, né? Tem gente que está com aquela postura ali assim, ó, desanimadinha, assim, o ombro para baixo, fechadinha, só sim, não, né? E você não sabe se a pessoa está gostando, se não está gostando, ela não tem expressão. Então, falta de entusiasmo, baixa energia, faz com que você demonstre um comportamento de que não está engajado ali, não está interessado naquela oportunidade. Parece que a esposa ou o marido obrigou você a participar. Então, cuida com isso, tá? Cuida com essa questão de demonstrar o entusiasmo necessário, a energia necessária. Como que a gente faz isso? Primeiro, você pode se preparar mentalmente. Aí, antes da entrevista, lembra quem é aluno aí que a gente começa o programa pelo módulo de mentalidade? Né? Por que será que eu começo a trabalhar a empregabilidade pelo módulo de mentalidade? Porque, gente, mentalidade é tudo, tudo começa aqui. Se não tiver claro para você que você é, sabe, a pessoa certa, que você é muito bom, que você é muito boa no que você faz, você não consegue vender para o outro. Não dá para vender para o outro aquilo que você não comprou para você. Tá? Então, a primeira pessoa que você precisa fazer a venda de que você é a pessoa certa é para você mesmo. Quando você vai numa entrevista de emprego pensando assim, mas será? Ah, não sei, eu vou lá, mas não sei não se é para mim, não sei se eu atendo. Se você vai com esse tipo de dúvida, Luciane, Diana, você não passa aquele entusiasmo, aquela energia, tá? Então, a primeira coisa é essa, se preparar mentalmente, pensando sobre os aspectos positivos dessa oportunidade, como que ela se alinha aí com seus objetivos de vida, de carreira, tá? E lembre-se do que despertou seu interesse na posição e na empresa. Então, o que chamou a atenção? Né? É uma empresa que passa assim, uma segurança, é uma empresa que já está há muito tempo no mercado, é uma empresa que valoriza, sei lá, a sustentabilidade, o meio ambiente, que tem um pacote interessante de benefícios, mostrando que valoriza os seus profissionais. Enfim, o que chamou a atenção nessa empresa? Leva isso em consideração, tá bom, Lícia? O que mais? Apresente-se com vitalidade e convicção. Porque durante a entrevista é fundamental você utilizar uma voz clara, uma voz cheia de vida, que transmita confiança, que transmita entusiasmo, tá? Faça um esforço consciente, tá? Para você variar o tom de voz de tempos em tempos, principalmente quando você vai abordar tópicos diferentes. Tá percebendo o que eu estou fazendo com a minha voz aqui agora? Eu diminuí meu tom de voz de propósito, tá? Por quê? Porque você acaba se acostumando e depois a tua voz começa a dar sono para o outro, né? Principalmente se você está falando algo que não está, assim, você disparou, você começou a falar desesperadamente e a pessoa, ela nem está mais prestando atenção no que você está falando. Então, a primeira coisa também que você precisa fazer quando você quer demonstrar entusiasmo, você também precisa estar prestando atenção no outro. O que o outro está olhando para você? Como é que está a postura? A pessoa está olhando, está com as perninhas viradas para a porta, ela está olhando no relógio toda hora, ela está agoniada. Presta atenção também, né, nos aspectos não verbais, no verbal, óbvio, mas no não verbal também, para ver se o que você está falando se está de fato interessante. Porque se não tiver, de repente você reduz um pouco ali né, a tua narrativa para dar tempo do outro interagir com você e perguntar um pouco mais. Às vezes vale até a pena você interromper e falar para a pessoa assim, eu fui claro, né? Você tem alguma dúvida? Eu estou com receio de me estender muito, né? Se você perceber que ela meio que se desligou do assunto,
Então, fique esperto nesse detalhe. Mas, assim, falar com entusiasmo é fundamental, porque não é só o que você fala, mas muito do como você fala, que diz muito sobre você. As pessoas podem falar a mesma coisa, só que a energia que você coloca naquilo que você está falando, e essa energia tem a ver com as suas mãos, tem a ver com o seu corpo, tem a ver com o tom da sua voz, tá? Tem a ver com o quanto você acredita no que você está falando, porque toda a comunicação ela tem a ver com tudo, é um conjunto, não é simplesmente abrir a boca e falar, tá? Então, tenha isso em mente, tenha essa clareza para você não passar baixa energia, né? Não ser aquela pessoa. Eu já tive essa oportunidade de conversar com quem é meu aluno, já conhece essa história, né? Com um senhor que ele foi falar comigo assim, todo cabisbaixo, todo não conseguia nem olhar para mim direito, né? Eu estava fazendo entrevista com ele, mas era nítido que ele estava frustrado, com falta de confiança. A sensação que eu tinha é que ele não queria estar ali, mas na verdade ele estava só assim, ele já tinha levado tanta paulada, né? Ele já tinha maneira de falar, já tinha sido reprovado em tantas entrevistas que ele já não estava mais com confiança nele. Ele estava indo por ir. Até que, mas eu gostei do currículo, né? Ele tinha trabalhado no concorrente da empresa que eu estava, era até na empresa do lado, mais de 10 anos. E eu penso assim, se você ficou 10 anos numa se você ficou 10 anos numa empresa e você não é um bom profissional, cara, o teu gestor era muito ruim. As chances de você ser um bom profissional é muito grande, né? Quanto mais tempo você tem de experiência, mais isso é refletido, né? Pelo menos a impressão que se dá é essa, que você deve ser muito bom no que você faz, senão a empresa é muito ruim de manter um profissional por tanto tempo que não atenda tão bem assim, né? Só que muitas vezes a pessoa ela já passou por tantas experiências negativas que ela acaba achando que não vai dar certo. Daí ela não passa a energia necessária, tá? E eu lembro desse candidato que eu falei, ó, tá vendo aquele supervisor ali? Se você for se apresentar para ele do jeito que você se apresentou para mim, desculpa, você não vai passar. Você perdeu o seu tempo aqui, eu perdi meu tempo. Eu olhei o seu currículo e eu achei que você tem tudo para atender. Você tem um teste prático para. Tá bom, Ângelo, um abraço, manda um beijo para Eliana, tá bom? Olha, falei manda de novo, olha o cérebro. Quando você, falei para esse supervisor, né? Quando você estiver conversando com aquele cara ali, ele quer saber se você está motivado para estar aqui, para fazer esse trabalho. Você tem conhecimento, você tem experiência, mas você não tem energia. Você não está tendo energia para falar comigo. Se você falar com aquele cara do jeito que você está falando aqui comigo, porque parece que você está sendo obrigado a estar aqui, não vai rolar. Você quer mesmo esse emprego? Ele falou, eu quero muito, filha. Quero muito. Eu falei, então demonstre. Me dá sua mão aqui, aperta a minha mão aqui. Daí ele apertou fraquinho. Eu falei, mas com esse aperto de mão, como é que alguém vai acreditar que você tem energia para operar aquele equipamento? Eram aquelas máquinas gigantes na área de logística. Daí eu apertei a mão dele com firmeza, falei assim, seja firme, homem. Pega a minha mão com firmeza, porque é assim que você tem que pegar na mão daquele ali, ele vai pegar na sua mão, né? Então é segurança no olhar, no falar, no pegar na mão, tá? Então, assim, eu acabei dando essa mentoria ali, acho que baixou o Espírito Santo em mim ali e falou, ajuda essa criatura aqui que ele está precisando de orientação. E às vezes é isso que a pessoa está precisando, é de orientação. Não é que ela é um má profissional, mas às vezes ela está tão desanimada, está tão indignada com os problemas e com os nãos que ela já recebeu, que simplesmente ela vai lá e perde o tempo dela e da outra pessoa. E não é toda hora que vocês vão encontrar uma Janaína fazendo isso, não, tá? Geralmente isso não é comum. E deu super certo. Daí eu deixei ele lá com o supervisor, fui almoçar, tô lá, né, na filinha lá do almoço, e aí o supervisor bate nas minhas costas e falou, Jana, libera o almoço para ele, gostei, quero fazer o teste assim que ele terminar de almoçar. Daí eu olhei para trás, ele deu uma piscadinha para mim, tipo, obrigada, deu certo.
né? Então, para você ver como a falta de entusiasmo e a baixa energia pode ser o que está causando essa questão de ser aprovado ou não ser aprovado, tá? Então, fique esperto com isso. Paulo falou, com certeza, precisamos de direcionamento. Pois é, Paulo, é para isso que eu estou aqui, para isso que o Clube da Empregabilidade existe, para isso que o programa Recolocação Profissional 2.0 existe também. Na verdade, o clube, ele é um chamariz para vocês me conhecerem, para vocês darem o próximo passo e ir para o Recolocação Profissional 2.0, tá? Não vou negar isso para vocês. Por quê? Porque é onde eu entrego tudo de maneira com uma metodologia ali certinha, passo a passo, é onde eu estou toda semana, né? Só que também eu sei que o mercado está muito concorrido, né? Vocês estão vendo muita gente aí, apareceu um monte de especialista e apareceu também coisas muito caras, né? Para algumas pessoas não tem condição de fazer investimentos tão altos. Então, por isso que existe o clube gratuitamente, né? Pelo menos quando a gente está no ao vivo aqui é gratuito, depois isso vai ter um custo, óbvio, porque também, gente, eu não sou uma ONG, tá? Eu vivo disso, né? Mas também para poder oferecer para vocês a oportunidade de vocês irem para o próximo passo, né? Só que numa condição especial, numa condição que eu não estou explorando ninguém. A ideia é ajudar, não é endividar, tá? Então, quem quiser fazer parte do Recolocação Profissional 2.0, acessa janainalima.com.br, que lá vocês vão ver que tem um programa completo com mentoria toda semana, por um valor, né, de mãezona. Não é para explorar ninguém. Mas vamos para o quarto erro, tá?